Seja bem-vinda a mais um episódio do Café com Essência e hoje eu estou muito feliz porque eu tenho uma convidada muito especial que logo daqui a pouquinho ela vai se apresentar aí para vocês, mas com certeza eu tenho assim a plena convicção de que vale a pena você pegar aí uma caneta, um papel. Eu gosto muito de anotar aquilo que é importante porque quando a gente anota, nós temos a tendência em gravar melhor, né, as informações. Então já faça dessa conversa, desse podcast hoje como uma aula para você colocar em prática na sua vida, porque com certeza nós vamos falar aqui de forma muito ampla da nossa vida no quesito espiritual, emocional, até profissional, né? Então é isso aí. Eu já quero te pedir, por favor, coloca nos comentários, eu sei que você vai assistindo e também pode gerar alguma dúvida. Coloca nos comentários o que você gostaria de perguntar, que depois nós vamos ler e responder você também, tá bom? Então, eu tô aqui hoje com a minha convidada, que eu posso e eu tenho a honra de chamar de minha amiga, mas hoje eu já até falei para ela, eu quero que ela esteja aqui como uma autoridade. É uma das minhas, é a líder, né, do nosso campo, aí sob a presidência do nosso pastor, o pastor presidente, pastora Abinaí, pastora Meire, e eu já quero aqui recebê-la, compartilhando com vocês essa parte, porque como aqui nós comunicamos muito com mulher, e essa pessoa que está aqui conosco hoje, que é alguém que lida aí na linha de frente com muitas mulheres, eu tenho certeza que vai ser muito especial. Então, eu quero que você se apresente, pastora Gláucia, hoje eu vou chamar ela de pastora Gláucia. Eu quero que você se apresente, fique à vontade, porque aqui no Café com Essência tem muito essa dinâmica da gente focar mais no ser e depois do fazer. Então, vai que eu fique falando aqui, eu vou falar muito do que você faz, mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a pastora Gláucia? Obrigada, Cléo. É muito bom estar aqui hoje à tarde, poder participar desse Café com Essência. Como você fez o destaque de eu me apresentar sobre o ser, então vamos falar quem é a Gláucia primeiramente. A Gláucia é filha, é mãe do Asaf, mãe da Alda, filha de Osiel e Alda, que eu acredito que muitas mulheres evangélicas que estão assistindo esse podcast conheceram no passado uma saudosa dupla chamada Otoniel e Osiel. Eu sou filha de um componente dessa dupla, Osiel, que também tinha dupla com Osiel e Alda, que era meu pai e minha mãe. Então eu sou herdeira de um legado muito lindo, espiritual, e eu posso assim afirmar que esse legado acaba me definindo como pessoa, porque não é um legado qualquer, é um legado que carrega a marca de Jesus Cristo. Com certeza. Em tudo que foi construído lá atrás. E hoje, esse ano completou 50 anos da morte dos meus pais, ainda permanece tão vivo tudo que eles construíram. Então eu sou a Gláucia, que é herdeira desse legado. A Gláucia é uma mulher autêntica, que ama aquilo que lhe é confiado a fazer, especialmente quando envolve algo que eu possa construir e desenvolver para o reino de Deus, para a obra de Deus e para glorificar o Senhor. Eu atuo atualmente na Assembleia de Deus Ministério Fama como líder da CIB Fama, que é a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas. E na nossa igreja, o Ministério Fama é presidida pelo pastor Abinaí, a pastora Meire, e também, além de servir a Jesus nessa missão tão honrosa como pastora, eu atuo como gestora educacional, como diretora da Faculdade Assembleiana do Brasil, a FACEB, que é uma instituição mantida pela Assembleia de Deus de Campinas e o Ministério Fama, então, sob a liderança do Bispo Edes e do pastor Abinaí. Isso aqui é só um pouquinho, tá? Ela foi bem generosa. Mas é assim, ela falou de 3 assuntos muito importantes. Agora eu vou aqui decidir por qual nós vamos começar. Eu acho que a gente vai começar do começo, né? Quando você trouxe aí a história dos seus pais e que tem essa questão do acidente, né? Aqui no Café com Essência, a gente é um lugar de conversas profundas. É um lugar de alinhamento, de cura, de transformação,
para que nós, principalmente o público feminino, porque aqui nós fala diretamente mais com esse público, possamos olhar para a nossa história. Eu costumo dizer que a nossa história importa, seja ela de dor ou não. Difícil achar uma história que não tenha dor, né? Mas assim, o pouco que eu sei da sua história, lá dessa fase do acidente, o que você tem a dizer com relação, porque com certeza tem a dor, mas como que você você vai contar, e eu gostaria que você pudesse contextualizar bem essa questão e pontuar como que você conseguiu, apesar de ainda ser uma criança, lidar com isso que de certa forma eu acredito que tenha tido aí uma dor, né? Sim. E hoje eu vejo você, às vezes que eu te vejo ministrar ou até mesmo de pessoas comentando sobre a sua história, parece, pelo menos na minha percepção, que você lida com isso de uma forma... Você encontrou um propósito nisso, é como você falou, né? Te define um pouco. Exato. Então, compartilha isso, porque eu sei que tem muitas mulheres, assim como eu, que certas dores pararam elas, de alguma maneira. E como que você lidou com isso? Compartilha com a gente. Então, o começo de tudo é que quando meus pais sofreram um acidente automobilístico, eu tinha 1 ano e 6 meses de idade e havia ficado com os meus avós maternos, não fui a essa viagem. Nessa viagem estavam meu pai, minha mãe, meu tio Otoniel, minha tia Nissete e o pastor Apolos, que era o condutor do veículo que levava-os no percurso entre Ijuí e Santa Rosa, no estado do Rio Grande do Sul, onde eles iriam participar de um evento como cantores e pregadores. E aí aconteceu um acidente que foi fatal a todos que estavam no veículo. E a minha mãe também estava grávida, 6 meses de gestação. E a partir dessa faixa etária, de 1 ano e 6 meses, eu fui criada pelo meu avô, pastor Nicodemos José Loureiro, e a minha avó Tereza. Você tinha quantos anos? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. E eu fui para uma família que eu tenho uma tia que tem diferença de idade comigo apenas 6 meses. Então eram 2 bebês dentro da mesma casa. Então eu não consegui crescer chamando meu avô e minha avó de vó e vô. Sempre pai e mãe, porque tinha uma criança que já chamava também de pai e mãe. E isso foi muito tranquilo na convivência dos meus avós, dos meus tios, uma família enorme, composta, meu avô teve 12 filhos, né? Então a casa ainda estava cheia quando eu cheguei. E foi uma convivência assim muito abençoadora, muito tranquila, mas também um pouco, como é que eu posso dizer, limitada na exposição real de toda a história dos meus pais. Sempre vinha em dosagem, né? Como conta-gotas. Cada fase da minha vida eu fui vivenciando um pouco da história. Eu considero que esse aspecto especificamente foi muito positivo para como eu estou hoje, que você está testemunhando uma pessoa que é resolvida, tratada, curada pelo Senhor. Esse resolvida não é um resolvida que foi do dia para a noite, tem todo um processo. Então, na minha caminhada, eu vivi uma infância de uma criança muito calada. Eu tinha N questionamentos pelo fato de que meus pais eles eram muito conhecidos no contexto evangélico assembleiano. Todo lugar que eu chegasse, desde as minhas memórias de infância que eu consigo ter, sempre alguém chorava, comentava, né? Ah, você parece com sua mãe. Ah, você tem o jeito do seu pai. Ah, e sempre aquilo, eu cresci um pouco incomodada com as emoções muito fortes, os sentimentos muito fortes que as pessoas tinham. Então, na minha adolescência, eu tive depressão, mas naquela época não se falava em depressão, né? Então, hoje que eu entendo que os sintomas que eu tinha era isso. E uma das coisas que eu procurei naquele tempo como um escape, digamos assim, eu tinha vontade de não continuar num contexto em que todo mundo ficasse chorando ou falando sobre aquilo. Né? Porque eu não tinha muito entendimento do que realmente eu tinha vivenciado, né? Mas a parte interessante da vida do ser humano é quando a gente tem percas, a gente sofre crises e frustrações e a gente consegue encarar a nossa verdade.
O ponto-chave, eu acho, assim, da minha história, eu costumo interpretar a minha história, uma vez até ministrei uma palavra fazendo essa ponte de um entendimento pessoal. É como se eu entendesse a minha história como uma crise e entendendo essa palavra crise como se fosse um acróstico. Então, eu vejo assim, a palavra crise, a primeira letrinha C, foi uma circunstância da vida que não aconteceu só comigo. Quantos órfãos existem na face da Terra? E a tendência humana é achar que a crise que você vive, você é a única pessoa na face da Terra que vive aquilo. Eu me lembro que quando eu enfrentei uma outra crise na minha caminhada, na minha história, que foi um divórcio, uma pessoa que cuidava de mim, que era uma pastora, que me aconselhava, ela dizia assim, você precisa entender que você não é a primeira mulher que passou por isso, nem vai ser a última. Sim. Né? É a circunstância da vida do ser humano que muitas pessoas podem passar por isso. Sim. Outras foram beneficiadas de não passar. Mas é uma circunstância da vida. Quando você entende essas crises como circunstancial, tudo que é circunstância não é permanente. Vai passar. Uau, que né? chave, hein? Então, assim, tudo que é circunstancial é circunstância, Sim. não vai ficar. Então, a dor do luto não permanece para sempre, a dor de uma perca conjugal não permanece para sempre, a dor de uma traição não fica para sempre, é circunstância, aquilo vai passar, vai acabar. O fato é que eu estou viva, estou na Terra, estou aqui e eu preciso continuar. Então, se eu não entender que as dores da minha vida são circunstanciais e elas têm que acabar e elas vão acabar, eu não consigo continuar. Então, aí, nesse contexto desse acróstico que eu criei para mim, né, foi algo que realmente Deus tratou comigo dessa forma. Né? O R, toda circunstância da vida, ela me traz o quê? Uma reflexão da vida. Gente, isso é um método. Não é? Fato. Isso é um método. Quando é que você, estando bem, vai ficar refletindo que você precisa melhorar nisso, que você precisa ser melhor nisso? O que essa coisa boa me ensina? Não. Todo mundo que vive uma coisa boa quer só desfrutar daquilo que é bom, você não para pensar na vida. Sim. Quando você está no auge de coisas boas, ninguém para. Né? Tem um texto do sábio Salomão que eu gosto muito, que ele fala assim, há mais proveito na casa do luto do que onde a festa. Já viu num velório? Todo mundo fica refletindo. Todo mundo reflete as coisas boas, as coisas negativas. Na festa, o que a gente faz? Olha a roupa do A, do B, do C. O que ela vestiu, né? O que colocou? Você vai, fala mal da vida dos outros, não, mas no luto não, você reflete sobre a vida. Né? Mas infelizmente, eu sei que ainda tem mais letras aí, você conclui um método. Que depois eu vou assistir e vou escrever esse método. Show. Mas olha só, porque isso vem de Deus. Porque não tem como uma pessoa, na sua humanidade, vivendo o processo, porque uma coisa é a gente olhar para trás e falar, não, eu aprendi isso e isso. Depois de dar alguns ciclos, né? Várias voltas. São muitas voltas. Mas assim, alguém que consegue ali de alguma forma, talvez até de forma, eu creio que para você não demorou tanto, mas também eu acredito muito e está escrito, né? Deus tem propósito em todas as coisas. Sim. Ele preparou o ambiente para permitir que aquela criança passasse por aquela fase, né? Exato. E esse preparar o ambiente acabou também sendo, eu penso que o fundamental para você conseguir olhar para isso e ter essas definições. Exato. Mas quantas de nós, né, eu vou aqui me incluir nessas pessoas que estão aí nos ouvindo, mas eu me incluo também nessa audiência que olhou para uma dificuldade e não conseguiu ter essa sabedoria divina, porque eu considero isso como uma sabedoria divina, de ter essa percepção de falar assim, não, a dor, aqui ela está me ensinando, eu vou entender que isso é uma circunstância, vou entender que eu preciso refletir sobre isso. Quantas pessoas não têm essa noção? E só consegue tirar lições e evoluir e avançar e não ficar lá naquela dor, porque senão a dor nos define. Quem consegue ter essa consciência? Exato. Se não conseguir... Não, mas é impossível desassociar todas as minhas experiências da presença de Deus na minha vida. Sim. Não tem como. Né? Não foi assim, uma varinha de condão, um passe de mágica. Não, é obra do Espírito Santo. Sim.
O Espírito Santo opera em nós algo assim extraordinário quando a gente tem acesso às Escrituras, acesso à Palavra de Deus. E eu me lembro na minha adolescência, teve um dia que eu estava numa crise tão grande, que eu, nessa fase da minha adolescência, eu já tinha meu quarto sozinha na casa do meu avô, né, na minha casa. Uhum. E aí, nesse dia, eu estava chorando muito uma noite. E eu tinha muita preocupação de não demonstrar para o meu atual pai e mãe, que eram meus avós, que eu sofria. Porque na minha cabeça era assim, puxa, eles já foram tão legais de me adotar, de serem meus tutores desde a infância, agora eu vou chorar na presença deles porque eu sinto falta do meu pai e mãe, eu tinha medo de ferir o coração deles. Então, o que eu fazia? Todas as minhas angústias, elas eram solitárias no meu quarto. E um dia, eu estava no quarto, eu tinha muita vontade de gritar. E eu me lembro que eu enfiei um travesseiro na boca e entrei literalmente debaixo da cama para chorar. E eu falei com Deus, eu quero que o Senhor fale comigo na Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, foi direto em Salmos 4, que diz assim, o Senhor toma para si aquele que lhe é querido. Aí eu parei nessa frase, porque o versículo continua assim, o Senhor me ouvirá quando eu clamar a Ele. Eu tinha convicção que Deus estava comigo e Ele estava me falando, olha, para de perguntar por que eu permiti um acidente, por que eu recolhi. Eu os amava, eu quis para mim, simples assim, está escrito lá. Então aquilo começou a incutir na minha cabeça, só que mesmo assim, na minha vivência diária, esses acessos das pessoas que conheceram os meus pais me incomodava. Hoje não. Hoje eu entendo que eles construíram uma história tão rica, tão profunda, tão cheia de Deus, que impacta gerações e gerações e gerações até hoje. Entende? Eu tenho assim testemunhos, histórias incríveis de pessoas que foram curadas, restauradas, ouvindo as canções deles, né? Todo o legado que eles construíram. Mas aí então, quando eu comecei a entender isso, eu completei meus 18 anos e resolvi ir para um seminário teológico com a minha prima Simone, que eu tenho 2 primos, Otoniel, Júnior e Simone, que eram filhos do meu tio Otoniel, então somos 3 órfãos. E a minha prima Simone pegou informações e compartilhou comigo sobre o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, em Pindamonhangaba, São Paulo, que hoje é uma faculdade, a FABAD, que era na época uma escola de internato, né, para jovens que tivessem chamados, né, ministeriais, missionários. E eu tinha muita convicção de um chamado para a obra de Deus, chamado para as missões, mas também vi aquela oportunidade como um escape. Porém, até ir para lá, eu não havia feito link de que eu estava indo também para escapar de um contexto que às vezes me incomodava, mas eu não caía a ficha até chegar lá, que eu estava indo para a mesma escola que eles também estudaram, meu pai e meu tio. Então, ao chegar, qual foi a primeira reação dos coordenadores e dos diretores da época, a missionária Ruth Doris Lemos, o pastor João Colenda Lemos, que também já descansa no Senhor, as filhas de Otoniel e Osiel, ou seja, tudo que eu queria fugir lá fora, permanecia mais vivo ainda dentro, porque era o ambiente que Deus havia também levantado eles como obreiros. Foi lá que eles fizeram a primeira composição musical, né? Então, mas havia, aí dando sequência ao meu esboçozinho lá da minha palavra, a letra I, intenção divina. Tinha uma intenção de Deus em tudo aquilo, tinha um propósito. Chegou uma fase assim dos meus estudos, eu já contei isso em outras vezes que eu fui entrevistada a respeito, que um professor passou uma pesquisa a respeito da década de 70, a história das Assembleias de Deus. E eu fui a pessoa que fazia parte desse grupo, né? E aí não tinha muitos livros históricos, né, das editoras que tinha na biblioteca do IBAD na época, então a gente tinha que pesquisar revistas da década de 70, jornais. E quando eu comecei a mexer naquele acervo da biblioteca, eu tive acesso pela primeira vez, porque meus avós nunca tinham me mostrado isso, a fotos, depoimentos, reportagens do acidente,
o corpo sendo transladado, foto do avião e várias coisas escritas. E quando eu me deparei com aquilo na biblioteca, me causou muito impacto. E eu chorava muito. Anos? Eu estava com 18 anos. 18 anos. E eu chorava demais lendo aquelas reportagens. Mas eu me lembro de um artigo da Seara que dizia assim, Osiel e Alda deixam a pequena Gláucia com apenas 1 ano e 6 meses. E aí a frase continuava, o Brasil acredita que essa criança dará sequência a um legado. Você vai continuar, mas algo me chamou a atenção. Você tinha 1 ano e 6 meses. Estava nesse carro, além de outras, seu tio, enfim, mas estava seu pai e sua mãe. Meu tio, minha tia e o pastor Apolos, que era quem eu os tinha convidado. Sua mãe estava grávida? Grávida de 6 meses. E por que você ficou? Por que você não foi nessa viagem? Era muito raro eu ir nas viagens, mas a minha avó me contava que especificamente essa viagem aconteceu algo que nas outras não aconteceu. A minha mãe encontrou com ela, eles se encontraram na estrada, onde eles iriam pegar o ônibus e tal. E quando minha avó foi me entregar, minha mãe foi me entregar para minha avó, ela falou, ó, vai com a vovó que a partir de hoje ela vai cuidar de você. Então, assim, haviam vários testemunhos dos meus avós, tanto maternos quanto paternos, meus tios maternos e paternos, que contavam que muitas vezes eles testemunharam que Deus havia avisado a eles que os iriam recolher. Inclusive, minha prima Simone conta que a minha tia Nicete, que era a mãe deles, contou semanas antes do acidente para a mãe dela, né? Falou, o Toniel disse que assim, Deus falou e tal. Não, o Toniel brinca muito, né? E Deus havia comunicado a eles que o tempo deles estava findando e eles eram muito convictos do que Deus faria, só não sabia como. Então, às vésperas do acidente, a ceia do Senhor, tanto meu tio Toniel quanto meu pai eram pastores de igreja, eles foram celebrar a ceia. Naquela ceia, eles pessoalmente serviram toda a igreja. Foram ceias demoradas, com um ar mesmo de despedida. Então, assim, eram homens e mulheres que tinham íntima comunhão com o Senhor. E eu creio piamente que Deus comunicou com eles. Com certeza. Tudo. Né? E de alguma forma... Eu acredito nisso. Como que pode, né? De alguma forma ali... Porque a vontade de Deus já estava determinada e que como você daria continuidade, Ele deixou você, né? Exato. Fora desse contexto. Gente, é o cuidado de Deus. Não que o que aconteceu não tenha sido o cuidado de Deus, mas assim, a forma como Deus... Nós não vamos conseguir entender nunca os mistérios do Senhor. Eu prefiro ficar com a palavra que me diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, quem sabe na eternidade a gente entenda, né? Sim. Mas assim, depois que o Senhor faz a obra na gente, internamente, os questionamentos, eles reduzem muito. Né? Você deixa de perguntar muita coisa. Por muito tempo na minha vida eu pensei assim, o que seria diferente se meu pai estivesse vivo? Será que eu teria feito a escolha tal? Eu teria ido para o lugar tal? Não, eu acho que seria tudo baseado nas minhas escolhas, né? O Senhor tem um plano para a vida de todos nós, mas Ele nos dá livre escolha, livre arbítrio. A gente é livre para escolher viver os planos dele ou não. Então, quando eu entendo essa minha história como uma crise, tem uma intenção divina, a intenção de Deus em permitir que eu ficasse, tem propósito em tudo que eu realizo para Ele hoje, que eu faço tudo para a glória do Senhor. Acredito que eu tenho entregue ao Senhor o meu melhor, né, com intensidade, com profundidade. Aquele tempo que eu estive no IBAD, a intenção do Senhor é que realmente eu encarasse a minha verdade, porque na hora que eu olhei aquelas fotos, a ideia que as pessoas que estavam à minha volta tinham, e agora vai entrar em crise, mas ao contrário, aquele confronto da minha verdade me curou. Eu parei de ter crises, eu parei de ter choros constantes a respeito da história. Eu comecei a entender que Deus permitiu aquela situação e permitiu que eu ficasse porque Ele tinha um propósito para mim. Então, se eu tinha uma convicção de chamado, essa experiência só fez intensificar essa convicção de um chamado. Agora,
em tudo isso, a gente percebe que, obviamente, a partir dali, não foi tudo perfeito, não. Há uma construção, né, de maturidade. Você ainda carrega sobre si algumas inseguranças emocionais que acabaram acontecendo de você tomar decisões erradas, escolhas erradas, em função, às vezes, de carências afetivas, que é inerente do ser humano. Não é um conto de fadas que a gente está compartilhando aqui. Todas as crises possíveis de uma pessoa órfã, de pai e mãe, que viveu um luto, eu vivi. Né? E cada uma delas numa fase específica. Na minha infância eu tive um tipo de crise. Na adolescência, outra. Na minha fase adulta, outra. Na minha juventude, outra. Né? Então, todas elas foram etapas que o Senhor foi fortalecendo e me amadurecendo. Então, em todas elas, eu percebi uma intenção. Como, por exemplo, quando a gente olha para a história de Davi, cada crise que ele viveu na vida, especialmente quando ele era perseguido por Saul, ele se escondia de Saul em várias terras diferentes. Lá na frente, todos aqueles lugares que ele se escondeu, futuramente, quando ele se tornou rei, eram territórios que ele precisou enfrentar guerras. O que aconteceu? Como ele já tinha passado lá atrás por aqueles mesmos caminhos, ele já conhecia o inimigo, já sabia como era o ambiente, como era o lugar, ele conseguiu montar estratégias de vitória, estratégias de batalha. Hoje, quando eu enfrento algumas batalhas, que todo dia tem, né? Opa, eu já passei por um caminho parecido com esse. Todo dia tem uma batalha, né? Então, tem. Hoje, quando eu enfrento algumas batalhas, às vezes eu quero enfraquecer, aí o Espírito Santo me lembra, peraí, mas você já passou coisa muito maior do que isso, por que você vai ficar aí? Nossa, isso Reaja, né? Isso é tão assim importante, porque às vezes eu também já passei por situações assim. Ultimamente mesmo, uns 6 meses atrás, e eu não vou aqui contar o que é, mas eu me vi nessa situação. Era uma situação muito difícil, eu falei, não, mas espera aí. Na minha mente veio 2 pensamentos, ou eu enfrento, ou eu desisto. Eu falei, não, se eu desistir, eu vou ganhar o quê? E se eu enfrentar, o que eu ganho? E para eu enfrentar, o que eu preciso? Eu já tive que fazer isso e isso para conseguir superar tal circunstância, por que eu não repito a mesma coisa? Então, aqui eis algo muito importante para a gente anotar e não esquecer, porque isso aqui é uma aula. Não tem como a gente evoluir, a gente crescer em qualquer área das nossas vidas, se nós não tivermos essa mentalidade. Tá doendo? Dói. Quando eu fazia pós-graduação e continuo estudando até hoje, neurociência, que eu sou apaixonada nesse negócio de comportamento humano, que aí depois eu fui ver que a Bíblia já fala tudo, né? Já tá tudo lá. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Mas assim, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu aprendi é isso, aquilo que a gente não traz para nossa consciência, que o primeiro passo é trazer para a consciência, tá? Eu reconheço, realmente isso existe. Segundo passo é aceitar. Que a gente vê aqui muito claramente, né, na fala da pastora Gláucia. Quando ela se deparou a primeira vez com aquelas imagens, aquilo chocou, mas de certa forma ela teve aquilo como um combustível para continuar. Peraí, isso aqui aconteceu, eu aceito, dói, mas eu preciso avançar. Exato. O que é que você... Eu vou fazer uma... Eu não esquece de voltar lá nas letras, tá? A gente vai concluir no final do podcast. Sim. Mas assim, que relação... O que você teria para dizer com relação essa dor, essa primeira dor da perca dos seus pais, e depois eu vou falar aqui porque você já mencionou, o divórcio que você teve lá anos depois. Como que você vê essa questão, assim, numa visão espiritual? Porque na minha cabeça, eu vou ser bem humana, vou fazer de conta que essa câmera nem tá ligada, tá só nós duas. Fica à vontade. Na minha cabeça eu fico pensando assim, como que pode? Parece ser uma história de vida que tem muito de perder pessoas importantes. Tipo, vamos imaginar numa parte humana sem Deus aqui, porque a gente sabe que no fundo Deus tem propósito em todas as coisas. Sim. E tudo coopera para o bem daquele que ele ama. Mas você chegou a questionar
Por que mais uma perca? Por que isso acontece comigo? Como que você lidou com isso? Bom, questionamento com certeza ele existe e sempre aquele sentimento de nasci para viver sozinha, né? Eu vou ter que me virar o resto da vida sozinha. Só que esse pensamento, ele é naturalmente esperado por quem passa por Sim. perca, tanto perca de pai quanto a perca familiar em relação a divórcio. Só que uma coisa é a gente não tentar espiritualizar o que é humano, certo? Certo. Primeira coisa, alguém uma vez, quando eu estava nesse processo, na minha família, uma pessoa idosinha, eu sei que ela não fez essa observação por maldade, mas aquilo me deu um baque, né? Passou por mim um dia e falou assim, eu tenho tanta dó de você, você já não tem pai, já não tem mãe, agora perde o marido. Nossa. Então, automaticamente, se você não tem um entendimento de onde está o seu grau de responsabilidade também nas circunstâncias da vida e nas situações que a gente tem que refletir sobre a vida e qual é a intenção de Deus nisso, se você não está firmado, você que já está ruim, fica pior. Então, eu preciso ser muito transparente aqui nisso. Mesmo que eu tenha confrontado a minha verdade aos 18 anos e considere que aquela verdade tirou muito do choro que eu tinha, não foi um tratamento emocional que eu necessitava, de superação, de carência afetiva. Então, todos esses aspectos que envolvem o ser humano acabam encaminhando a gente para relacionamentos que, de certa forma, a gente enxerga algo que vai suprir uma carência que eu tenho afetivamente. Então, quando você vai em busca de suprir carência, você não olha à volta. Você só foca naquilo que você quer suprir. Gente, entendeu? Quando você tem carências afetivas, você vai colocar o foco naquilo que você quer resolver afetivamente. Entende? E isso é muito, muito repetitivo em pessoas que passam por histórias como a minha. Tem orfandade, vive numa família grande, às vezes a atenção não está só para você. Meu avô e minha avó dividiam amor, carinho e afeto com 12 filhos e uma montoeira de netos que sempre teve. Então não tinha aquela coisa exclusivamente para mim. Na verdade, não é nenhuma coisa aqui que eu possa apontar, não, como julgamento. Não julgo. Minha avó, a vida toda eu vi ela tentando ainda sobreviver à perca da filha primogênita. Como ela teria... Ela não tinha sido curada da perca da filha. Como que ela teria habilidade para suprir a carência que eu tinha de afetividade materna? Entende? Então, é um ciclo de fatores, né? Sim, e mesmo assim, a falta de um pai e de uma mãe. Exato. Que ali, por mais que se esforce, não tem jeito, né? Aquilo tinha uma vaga. Exato. Né? Então, e aí entra a questão, você ter um problema conjugal, um problema familiar, não tem relação diretamente, Deus, por que o Senhor deixou? Não, Deus nunca colocou uma faca no meu pescoço e me obrigou a me casar. Tem esse detalhe. Sim. Eu tive uma escolha e eu preciso ser responsável pelas minhas escolhas. E aqui eu quero deixar muito claramente essa fala a mulheres que passam esses processos. A maior barreira da cura para uma mulher que passa por um divórcio é você enxergar a sua responsabilidade. Quando há uma negação de que eu não sou responsável por nada, eu não tive culpa de nada, tudo foi a outra parte, dificilmente essa pessoa tem cura. E dificilmente também isso existe, né, pastora Glaucia? Não tem como. Não tem como numa relação Exato. de dois, só um é certo. Exato. Você tem, obviamente, situações A ou B, que é mais pesado para um, para outro, mas trocando em miúdos, todos são responsáveis de alguma forma.
Sim. Né? Sim. Então, assim, não é você jogar a responsabilidade mais para o A, para o B ou para o C, não. Tem toda uma história de decisões, de escolhas, né? De comportamentos que envolve muitas situações. Eu vivi situação que realmente justifica biblicamente a minha decisão, entende? Pelo divórcio. Sim. Eu tenho respaldo, amparo bíblico para decidir o que eu decidi, porque eu dei um basta num processo de sofrimento. Mas antes de sofrer, eu escolhi. Sim. E na hora de escolher, eu fui aconselhada a não escolher. Só que o meu foco estava em quê? Eu tenho uma carência afetiva, eu quero resolver isso. Como a ilusão de muitas moças que acham que o casamento resolve tudo. Não, se você tem um problema na afetividade, resolva antes de casar. Isso é um tema para outro podcast, porque resolva dá para falar antes muita de coisa. casar. Aí nisso tudo, como que eu rompi tudo isso? Né? Aí vamos seguir o acróstico, né? Sim, o sim. S. Vamos, né? o S agora. Segurança no Senhor. Se a gente tiver uma circunstância da vida, você reflete sobre ela, você sabe que tem uma intenção divina, mas eu sou carne, eu sou gente. Para eu sobreviver a esse turbulhão de experiências, de dores, de situações adversas, eu tenho que ter um porto seguro a quem eu vou me segurar. E essa segurança se chama Jesus Cristo. Não tem outra segurança na face da terra, na vida do ser humano que não seja Cristo. Né? O salmista, lá no Salmo 23, quando ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quem é o autor? Nós já citamos ele aqui, Davi. Quando ele fugiu de Saul, ele esteve no vale da sombra da morte. Sim. Né? E nesse vale, ele teve até a oportunidade de matar o seu inimigo. Mas ele tinha tanta consciência de que Deus era com ele, que até olhando o inimigo, ele olhava, ai de mim, tocar no ungido. Né? Ele olha ali e fala, não vou mexer com isso, deixa isso para Deus. Isso é quem tem segurança de quem crê em Deus, naquele que crê, em quem ele crê. Eu não estou crendo em homens, eu não estou crendo em amigos, eu não creio em pastor, em pastora, em igreja, não. A minha segurança específica está no Senhor, é o ponto principal. Né? Quando esse salmista mesmo, Davi, lá no mesmo Salmo 23, ele fala assim, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que era essa unção de ungir a cabeça? E tem muita relação com essa parte mesmo cerebral que envolve a vida emocional do ser humano. Sim, a mente. Quando os pastores de rebanhos de ovelhas estavam no pasto, as ovelhas, como animais muito dóceis, indefesos e com pouca habilidade de autodefesa, o que acontecia? No pasto vinha muitos bichos, né, gafanhotos, que tentavam entrar pelos ouvidos das ovelhas. Então, o que o pastor fazia para proteger essa ovelha que não tinha habilidade de espantar esses bichos que entravam na cabeça delas? Presta bem atenção nisso, entrava na cabeça. Então, quando o salmista fala, unge a minha cabeça com óleo, eles usavam um óleo, os pastores, chamado óleo de rinzo, acho que é esse nome mesmo, se eu não estou enganada. Esse óleo tem um cheiro muito forte. Que espanta os bichos. Insuportável. Quando o bicho chegava, ele fugia. Né? Uau. Então, quem tem a segurança em Deus e crê nesse Deus que age na vida da gente, precisa orar o Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo. Quando você está numa crise, quando eu estava em crise, eu dizia, Senhor, cuida da minha mente, senão eu vou enlouquecer. Porque tudo começa no pensamento, Tudo né? começa aqui, né? E desce para o coração. E a Bíblia alerta a gente, Provérbios 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é daqui que procedem as saídas da vida. Então, essa segurança no Senhor, a gente aprende com Davi. Né? Você precisa ter essa segurança. Eu vou morrer nessa situação. Não vai. Mesmo que você ande no vale da sombra da morte, você não vai ter mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E isso é tão real. É fato. Isso é tão real, assim, às vezes tem pessoas que vai estar assistindo e que não teve ainda essa experiência, mas eu acredito que praticamente todos nós, se não tivemos, ainda vamos ter, né? De passar por esse vale que
Eu Então, acredito que difícil. É difícil. Mas interessante que depois que a gente tem a primeira experiência, é como se a gente recebesse um código, eu vou aqui usar assim, porque tem pessoas do nosso público que ainda não são cristãs e talvez, vou falar de uma forma bem aqui, sem espiritualizar muito. Sim. É como se a gente recebesse um código e todas as vezes que a gente se depara com situações parecidas, difíceis, aquilo é diferente, não é? É como se fosse um antídoto. A gente fica você já tá vacinado daquilo. Você já está entrando na última letrinha do meu acróstico. Sério? Sim. Qual é? Exatamente a abordagem que você está fazendo é que no fim da crise, a letra E significa expectativa de crescimento. A gente cresce, a gente amadurece. Menina, uma coisa hoje para me jogar na lona assim... Tem que ser Tem forte. que ser muito pesada, porque é lógico que eu sou humana, Sim. sou mulher, tenho sensibilidade, sente, né? Recentemente eu passei algumas situações assim que me abalaram emocionalmente. Fiquei de cama, porque eu sou gente. Mas quando eu estava lá, naquela cama... Eu lembrei, opa, peraí. Né? Lembrei, eu falei assim, peraí, eu sobrevivi a um luto, eu sobrevivi a uma orfandade, eu sobrevivi a uma decomposição familiar. Isso é muito pequeno para me derrubar. Vamos reagir, levantar. Então a crise, ela na verdade, ela nos cria, como é que eu posso falar? Couro. Tem que ser apanha, sente, treme, mas aquilo não abre mais uma lasca de ferida. Você não fica remoendo aquilo, guardando rancor, né? ressentimento. Você já vê a coisa no outro nível. Não, isso aí já está muito pequeno, pelo que eu já passei. Lindo demais, porque voltando lá no S, da questão da segurança, eu penso que a paz que excede todo o entendimento, ela está bem aí, do lado disso que nós estamos falando. Porque quem passa por essas experiências fortes, né, de problemas da vida, enfim, seja ele de qual situação seja, não sei, talvez você esteja enfrentando uma situação no casamento, ou financeira, ou na maternidade, não sei. Mas o certo é que eu tenho certeza que todos que estão aqui assistindo já passou ou está passando por algo em alguma área. E quando se tem esse entendimento, essa maturidade de aceitar, porque a gente precisa aceitar, a pastora Glaucia já falou isso aqui, nós precisamos querer deixar Deus. E essa questão da autorresponsabilidade também. Eu vejo que eu mesma, eu tive muito que aprender e ainda aprendo até hoje em separar o que é humano e o que é espiritual. Sim. Porque quando a gente mistura as coisas, fica difícil pra gente até tomar as decisões. Falar assim, não, peraí, agora é hora de chorar? Vou chorar porque eu sou humana. Tá, mas e agora? Agora é hora de reconhecer, foi eu que errei aqui, então eu preciso ter... Porque eu até vejo essa questão que você falou, teve um dia que foi o dia do basta. Eu tive que colocar um ponto final, porque senão eu queria ficar pior. Você teve uma autorresponsabilidade naquele momento de falar assim, peraí, eu tomei uma decisão no passado baseada talvez numa carência e que agora eu preciso lidar com isso que eu decidi lá atrás. Então, essa sabedoria, quando ela é encontrada, porque sabedoria é saber como aplicar o conhecimento, isso é sabedoria, né? Sim. Porque tem muita gente que tem muita informação, muito conhecimento, mas não são sábios. Exatamente. Tem a informação, mas não tem sabedoria. Então, a sabedoria é saber aplicar aquilo que se sabe. Então, quando a gente tem essa sabedoria divina de falar, não, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, e eu preciso lidar com isso, com certeza a vida não vai ficar fácil, mas ela fica simplificada, digamos assim, né? Sim. Fica mais fácil da gente lidar com essas situações. Saindo aqui um pouquinho, a gente concluiu, né? O acróstico, o método, a gente concluiu o método. A expectativa de crescimento é a letra E. Expectativa de crescimento, a letra E. Depois eu vou assistir direitinho para me escrever. Mas assim, caminhando agora já do meio para o fim, a gente vai falar de coisas mais práticas. Vamos pegar aí as partes mais altas ou mais baixas, não sei, da sua história, trazendo para aquilo que você vive hoje, enquanto chamado. Porque tudo isso é um preparo, a gente vê também que é Deus preparando. Ele já sabia lá que você iria liderar
Aliás, você sabe quantas mulheres hoje estão ali em todo o campo? Ai, o Ministério Fama, eu acho que assim, cadastradas já passam de 10 mil, bem mais. Mais de 10 mil mulheres. E, de certa forma, você ali cuidando, né, na sua liderança do campo, você com certeza se depara diante de histórias. Muitas Histórias. Eu quero te fazer uma pergunta, talvez essa pergunta eu esteja, talvez não, certeza. É como se fosse alguém que está ali do outro lado da câmera assistindo. Eu vou estar aqui te representando. Qual foi, assim, se você puder compartilhar, a história que mais te chamou a atenção? Não precisa dar nomes, mas assim, o que você já viu que você fala assim, ó, de tudo na minha liderança com relação ao ambiente feminino, o que você vê que mais prejudica essa mulher, olhando numa esfera emocional, espiritual e como mulher mesmo, como ser humano, que influencia ali na maternidade, na vida conjugal, o que você percebe que mais tem prejudicado essa mulher? O que mais prejudica essa mulher hoje é a dificuldade que a mulher tem de assumir a verdade. Trazer a consciência, né? Trazer a consciência. Ó, minha história é essa. Não existe aqui uma ficção científica que eu possa, igual aquele filme De Volta para o Futuro, né? Você pensa tudo diferente, lá na frente você já enxerga. Não, a gente não consegue enxergar o amanhã. A gente precisa pensar o seguinte, eu não vou conseguir mais alterar o que aconteceu. Não tem jeito. Sim. Eu preciso encarar o hoje, tenho que encarar a minha realidade hoje e trabalhar nesse hoje pensando que eu posso melhorar o amanhã. E muitos dos problemas que as mulheres às vezes enfrentam ao longo de anos é exatamente o retardar de encarar a verdade e procurar resolver a verdade. O problema é esse, vamos resolver ele. Você acha que existe uma falta de maturidade espiritual com relação a isso? Não sei se a minha pergunta parece, mas eu vou perguntar. Acho interessante as perguntas. Mas assim, principalmente no nosso meio ali, falando agora do meio religioso. Sim. Existe, na sua percepção, um pouco de influência de não, vai dar certo, Deus está comigo, tá, e de fato está mesmo. E sem ele a gente não consegue nada mesmo. Eu não estou aqui na minha pergunta tirando a autoridade de Deus, mas você percebe que existe muitas mulheres que têm dificuldade de trazer essa consciência de ser autorresponsável. Você acha que tem essa influência dessa questão de espiritualizar demais as coisas nesse quesito? Mas geralmente essa prática de trazer tudo para o contexto espiritual, ela é muito pertinente de cristãos que são leitores superficiais das Escrituras. Quem lê a Bíblia tem medida. Sim. Não tem jeito. Se você é um bom leitor da Bíblia Sagrada, você vai ter medida, você vai ter equilíbrio. Você vai entender biblicamente quando você consegue perceber as coisas como realmente uma ação do mal, do maligno, do mundo espiritual contra a sua vida, e quando é algo que eu que fiz aquilo e provoquei. Eu vou dar aqui um exemplo trivial, mas que se aplica bem. Por exemplo, essa semana eu estava lá em casa com o meu filho, né? Foi sábado de tarde. Quando deu mais ou menos ali umas 15 horas, ele estava meio para baixo. Eu falei, o que foi? E ele, assim, é muito sistemático, com tarefa de escola, com as coisas que ele vai fazer, o que tem que preparar para a igreja, o instrumento que tem que estudar e a leitura que tem que fazer e tal. E ele passou o período da manhã todo jogando videogame com uns colegas e depois conversando no WhatsApp. Quando deu 3 horas da tarde, ele estava para baixo. O que foi? Nossa, eu tô com a minha consciência pesada que eu perdi tempo. Que lindo. Aí eu fiquei quieta. Você não vai falar nada, mãe? Ué, meu filho, você já não entendeu isso? O mais importante. Então agora para de gastar tempo pensando no tempo que você perdeu. Eu falava isso. Você já chegou a essa conclusão, agora vai lá, pega a sua tarefa e faz.
Eu falava isso ontem com meu marido em casa. Gente, na vida diária, muitas mulheres são assim. Você está gastando tempo demais pensando no que você fez errado. Já chegou a essa conclusão, minha filha? Agora reagir. Um dia eu li num livro isso que você falou, tá? Entendeu? Escrito assim, ó. Sabe assim, você é escritora de livro, você sabe. Aquele que você coloca entre aspas. O mesmo tempo que se leva para pensar em fazer é o mesmo tempo que se leva para executar. Sim, então quando essa pessoa ela fica muita coisa assim, espiritualiza tudo, é falta realmente de conteúdo nessa mente para trazer você à realidade que em tudo Deus está. Ponto. Ele vê todas as coisas, ele age em todas as coisas, mas ele também não invade as nossas escolhas. Uau. Você está escolhendo um comportamento A, mas você tem consciência nessa cabecinha que não é o ideal. Só que aí é mais cômodo jogar para a espiritualidade. Sim. É o inimigo, é isso, é aquilo. Não, às vezes o inimigo é você mesmo, você é inimigo de você. Deus falou, é promessa, vai cumprir, vai Mas cumprir. eu tenho que reagir para que essa promessa se cumpra. Eu tenho que colocar na brecha, eu tenho que me capacitar. Tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. É tão assim, né? Depois que as escamas começam a cair dos olhos. E isso que você falou, a palavra, o salmista vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é exatamente isso, né? Lâmpada e luz. Ela não ilumina só aqui o meu pé, ela também ilumina o meu caminho. Não tem como. Quando eu comecei, eu tô na sede, vai fazer 4 anos, eu acho. E foi em 2018 que eu falo que eu conheci Jesus, né? Apesar de nascer praticamente no lar evangélico, eu sei que eu represento aqui boa parte de quem está assistindo, de alguém que nasceu, os pais já eram cristãos, enfim, a gente ia para a igreja. Sim, mas aquele encontro genuíno... Aconteceu aos 18 anos, não. Aconteceu em 2018. Eu já tinha mais de 30 anos. E só fui confrontada, só fui conhecer mesmo Deus. E a gente nunca vai conhecer Ele na totalidade, a gente sempre está conhecendo Ele. E quanto mais a gente conhece Ele, a gente nos conhece, porque a única forma de se conhecer é conhecendo Ele, né? Conhecendo o Criador. Foi estudando a Bíblia. E não é só ler, sabe aquele negocinho que agora tá na moda, né? Vamos fazer um devocional, aqui a gente posta cafezinho, devocional, li, bati minha meta, tá tudo certo. Não. É estudar. Tá muito prático, né? Você é igual antigamente, não tinha tantos devocionais como a gente tem hoje, mas tinha a tal da caixinha de promessa. Você não tá afim de ler a Bíblia, vamos tirar lá, ver o que Deus vai falar comigo hoje. Né? E às vezes a gente acha que Deus vai falar através de um profeta. Ele fala, eu creio em profecia. E como creio e vivo muitas coisas que Deus usou profetas para falar comigo. Mas a maior voz de Deus para mim é a Bíblia Sagrada. Sim. Ela que fala comigo. Quando eu abro, eu estou lendo, eu preciso ler, entendendo que não é um livro como outros que estão na minha estante. É a palavra de Deus. Através de homens que ele inspirou, que ele revelou aquilo que ele queria que deixasse para a humanidade, para nós, até os dias de hoje. Então, a leitura da palavra, ela é essa medida para você, eu não vou até tirar a palavra espiritualizar, para você parar de infantilizar a sua história. Né? Às vezes a gente age como criança. Total. Espiritualmente falando, a gente age como menino. E às vezes nem como menino, às vezes as crianças estão mais à frente de muitos adultos. Né? E a gente está caminhando por uma época assim que hoje em dia parece que meio que está na moda, né? Falar de fazer devocional, trazer conteúdo espiritual, porque se entendeu, eu não estou aqui generalizando, mas como eu estou muito na internet, criando conteúdo, trabalhando, meu trabalho depende muito da internet. Meio que a gente vai comparando, né? Eu faço essa comparação. Eu vim para a internet em 2010, 2011, lá nem tinha Instagram ainda. E aí eu fico fazendo assim algumas comparações de como vai vindo na linha do tempo. Antes era feio, meio que
não falava porque, tipo, ia cair o engajamento, sabe? Eu vou usar esses termos. Não vamos colocar isso aqui não, porque senão cai o engajamento, o Instagram, o algoritmo não gosta muito. Depois a gente começa a ver uma onda, que é o que nós estamos vivendo agora, de que tá na moda. A pessoa ela não vive de fato, ela não tem experiência, ela não sabe o que é intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Mas ela fala, por quê? Porque se eu falar, eu vou atrair atenção e entendeu-se que as pessoas estão mesmo, cada vez mais doentes, emocionalmente falando. E quando eu trago esse conteúdo, eu consigo aqui pegar a maioria das pessoas, porque as pessoas estão carentes disso. Só que há um grande perigo aqui, porque eu acredito que de certa forma isso é bom, pensando por um lado, porque muitas pessoas talvez vêm com essa intenção e acabam se deparando mesmo com Jesus e conhece ele de fato e tem uma experiência e há uma transformação, mas a gente também tem parte que está ali usando isso como instrumento mesmo, com uma intenção, a motivação completamente errada, e está chegando os dias em que cada vez mais essas doenças emocionais está aí acabando com famílias e não se tem base bíblica, não se tem, né, essa raiz, não se tem de falar assim, ó, pega a minha Bíblia. Não, pode levar a Bíblia que eu tenho aqui, eu sei onde está escrito, eu sei o que Paulo falou, eu sei o que Davi fez. Tá, não sei, e agora? Eu vejo que a gente está caminhando para isso, né? Então, fechando aqui esse ponto, no início, eu mesmo não tinha muito desejo, eu começava a ler a Bíblia, me dava um sono, uma preguiça, eu não entendia, e isso já é crente, tá? Eu não gostava mesmo, era muito difícil. Mas depois, né, Deus vai nos permitindo, e é bom mesmo, e graças a Deus que Ele nos permite passar por esses vales, que eu não tive escolha, eu vim para a dor mesmo. E hoje, se eu pudesse, eu ficava lá, estudando, descobrindo, é muito bom e é muito necessário para a gente romper. A gente está caminhando para o fim, infelizmente, mas você vai voltar de novo, certeza. Será um prazer. Que nós vamos pegar um ponto específico para a gente falar mais sobre esse assunto do mundo feminino e como lidar com essa parte que você terminou de falar, né? Eu vejo que isso é uma pauta muito quente. Nós terminamos de ter um congresso, né? Que você foi uma bênção ali, o seminário. E foi falado muito desse assunto de cura, de transformação, que a gente viveu ali na catedral com... Quantas mulheres tinha ali aproximadamente? 5.500. 5.500 mulheres na catedral, e foi lindo o que aconteceu. É uma palavra que ficou muito marcada, né? A necessidade da gente dar um upgrade. Isso. Vamos mudar de fase. Né? Vamos mudar de fase. E aí aqui o Café com Essência... As transicionadas. As transicionadas, é verdade. Mas assim, aqui no Café com Essência, a essência, assim, da minha vida é que eu continuo sendo uma pessoa normal, mesmo com toda a obra que o Senhor realizou, eu ainda estou aqui no mundo. Então, eu não estou no estágio de perfeição que a gente só vai adquirir na eternidade com Cristo. Então, estando aqui como ser humano, como carne, como pecadora, né, a gente ainda tem problemas familiares, dificuldades para resolver, filhos. Hoje minha filha mais velha já é casada, então eu ganhei mais um filho, Mateus, meu genro, né, que é uma bênção, meu genro. E tem o Asaf. E nesse processo todo, o caminhar com esses 2 filhos, só nós 3, não foi todo dia tinha florzinha. Foram muitos processos, muitas crises, muitos problemas de infância, problemas de adolescência, crises emocionais, angústias, ausência de paternidade, solitude. E em todos esses momentos, eu afirmo categoricamente, a Bíblia teve solução para todos eles. Para mim e para os meus filhos. Qual mulher da Bíblia você mais se identifica, assim, que você fala assim, nossa, eu sei que a gente acaba se identificando um pouquinho com uma, um pouquinho com outra, né? Mas quem que você fala assim, nossa, essa daqui eu não tenho como fugir da Ruth. É a Ruth, a resiliente, né? Ela já era órfã, casou, perdeu o marido. Tem muito de mim naquele material. Né? Então, assim, eu me identifico demais, muito mesmo. Né? Porque, assim, essa cura que eu vivo,
eu atribuo a quem me resgatou, o próprio Cristo, que é a figura de Boaz, né, em toda a história. Então ele tem o mesmo Boaz que resgatou Ruth, que hoje o nosso Boaz, trazendo para a ideia cristológica, é o próprio Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, nos resgatou. Ele é capaz de suprir todo esse vazio, essa carência, as necessidades, tudo ele supre. Sim. Ele supre. Né? Então, assim, é um novo ciclo que a gente vive. A Bíblia me ensinou a me amar, a Bíblia me ensinou a me resolver, a Bíblia me ensinou a gostar de mim do jeito que eu sou, a Bíblia me ensinou a me admirar com a história que eu tenho, a Bíblia me ensinou a me amar do jeito que eu sou, porque por muitos anos eu nem me olhava no espelho, me sentia feia, ignorada, rejeitada, e todas as percas que eu tive é porque a minha identidade... Não, o Senhor curou tudo isso, biblicamente. Amém. Né? Isso são raízes, né? Exato. Aprofundadas. Ai, que lindo, Jesus. Dá tempo de fazer mais uma pergunta, gente? A gente vai ter que concluir, mas eu já vou deixar aqui meu convite. Obrigada. Daqui muito próximo, você voltar para a gente aprofundar mais. É uma benção. Porque eu acredito que é a pessoa certa para o momento certo. Porque o Café com Essência tem muito disso, como eu te falei, é um lugar, eu tenho certeza, de alinhamento, de cura, de transformação, de conversas profundas, de talvez não foi falado ainda, porque eu bato muito nessa tecla porque eu vivi isso, essa dificuldade de separar as coisas, mesmo elas estando interligadas, mas de entender o que eu resolvo no espiritual e o que eu resolvo a partir das minhas decisões mesmo. Então eu vejo que tem muitas mulheres que precisam aprender mais exatamente nesse ponto. E a pastora Gláucia com certeza é alguém que pode somar muito, pode compartilhar e nos ensinar a respeito disso. Mas o que você deixaria, como já acabou o nosso tempo, que você acha que é importante que a gente não falou, mas que, nossa, eu gostaria de falar isso. Eu vou deixar bem aberto para que você deixe uma mensagem que eu com certeza acredito que vai ser a resposta para alguém que está aí assistindo esse vídeo, chegou até o finalzinho. Inclusive, se você chegou até o final, coloca nos comentários, que eu quero ver essa corajosa, disciplinada, focada. Coloca aí nos comentários para a gente se identificar mais. Mas qual que é a mensagem que você pode concluir hoje esse podcast? O que você falaria para elas? Bom, a ideia central de tudo que nós conversamos aqui hoje, Cleo, eu resumiria da seguinte forma: guardar o coração. Eu já citei esse versículo aqui de Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que seria esse guardar o coração? Primeiramente, entregando esse coração para Jesus. O lugar mais seguro do coração da gente estar guardado é em Cristo. Fora dele, você pode ter N caixas para guardar seu coração, elas sempre serão falíveis, mas guardar o coração em Cristo, com certeza, é infalível. Né? Ele é sempre fiel contigo, com a gente, sempre guarda a nossa vida. Seria o primeiro ponto, guardar o coração em Cristo, guardar o coração no sentido de reconhecer em que área da sua vida você precisa de ajuda. Uma forma de você guardar o seu coração é contando com a ajuda de alguém. Procure alguém para te ouvir, procure alguém para te escutar. Às vezes você tem aquela melhor amiga que não é boa no discurso, mas ela é ótima para te ouvir. E às vezes você tem contato com pessoas, sejam pastores, sejam amigos, seja terapia, que você consiga realmente encontrar alguém que esteja disposto a te ajudar após verbalizar. Mas nunca faça algo que eu fiz por muitos anos na minha vida: silenciar. Você vai guardando, 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 guardando aquilo, e a justificativa de guardar é sempre assim: se eu falar, eu prejudico fulano. Se eu falar, eu prejudico ciclano. Se eu falar, a instituição tal... Mas enquanto isso, eu estava morrendo, não é? Então, fale. Abra o seu coração. É uma forma de você guardar o seu coração, é saber com quem falar, onde falar e o momento certo de falar, mas não demora muito, né? Para que esse coração ele fique realmente curado. Amém. Né? Amém.
Tem muita gente que acha que guardar o coração é ficar caladinho, né? Mas tudo, em todas as frases aqui, a gente teve muito aprendizado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo. A mim foi uma bênção, um Obrigada. privilégio. Obrigada por ser minha amiga. Obrigada por me ensinar. Mesmo só quando eu recebo um convite de caminhar ao seu lado, eu estou ali aprendendo. Sou mais caladinha de ficar observando, mas estou aprendendo. E eu vejo que é o cuidado de Deus na minha vida, usando uma pessoa escolhida dele que Nós tem aprendemos sabedoria. juntos, né? Eu vou ter que entregar a Alda, que minha filha. Quando ela conheceu a Cléo, ela falou: mãe, que amiga legal que você conseguiu. Né? Então eu louvo a Deus pela sua vida também, pela nossa comunhão e pelo que Deus tem feito na nossa amizade até aqui. Que seja para a glória do Senhor sempre. Eu tenho muito Deus que aprender. abençoe. Eu tenho aqui uma lembrancinha para te entregar. Isso é bom. É uma lembrancinha da CR, né? Para quem não sabe, a marca Cléo Rocha está aqui presente também no podcast e ela está aqui Muito obrigada. te presenteando com uma Obrigada. peça. Amei. E eu acho que ela vai gostar, gente. Obrigada. Que Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigada. E que vocês que assistiram aí até o final, deixe seu comentário, mande também esse vídeo. Compartilhe o link dele com alguém que você conhece, que você veio à mente, nossa, eu preciso mandar para alguém. Obedeça a voz do Espírito Santo e mande para essa pessoa, tá bom? Esse foi um momento muito especial e mais uma edição do episódio Café com Essência. Até o próximo. Que Deus abençoe. Tchau.